Zé Felipe vem surpreendendo muito as pessoas por conta das atitudes que ele vem tendo desde a separação dele com a Virgínia Fonseca. Isso porque, se você tem acompanhado tudo que está acontecendo, você sabe aí que o Zé Felipe ele tem sido uma pessoa bastante diferente desde que ele e a Virgínia Fonseca anunciaram o divórcio. Acontece que o que você vai ficar sabendo a partir de agora é uma situação nova na vida dele e que para alguns fãs é até meio revoltante. Você sabe, desde que anunciaram o divórcio da Virgínia Fonseca e do Zé Felipe, e claro, quando os dois vieram a público falar sobre isso, muita gente começou a ficar do lado do Zé. Inclusive o pessoal falava, comentava que o Zé, ele parecia estar sofrendo mais, parecia estar mais abalado emocionalmente com essa separação do que a própria Virgínia. Você já deve ter lido ou até escrito alguns comentários sobre como a Virgínia Fonseca estava reagindo de uma forma muito estranha com essa separação toda, enquanto o Zé estava ali extremamente abalado emocionalmente. Eu acho que aquilo é uma coisa que a gente nem discorda, né? A gente lembra dele chorando em cima do palco, a gente lembra da voz dele bastante trêmula quando ele e a Virgínia Fonseca apareceram juntos, além, é claro, de quando ele chorou no show em Portugal. Só que o que aconteceu mais recentemente meio que pegou alguns fãs, principalmente dele, de surpresa, porque não esperavam que ele fosse viver esse tipo de coisa, pelo menos tão cedo nesse anúncio da separação. Por que eu falo isso? Porque muita gente via o casal Virgínia Fonseca e o Zé Felipe como duas pessoas que se amavam bastante e que pelo menos agora no começo desse divórcio, enquanto tem toda aquela coisa de conversar se esse relacionamento vai para frente ou não, se a separação realmente vai andar, se os dois realmente não vão lutar aí pelo casamento por conta de terem três filhos, muita gente achou que as coisas iam andar mais devagar, mas não parece que é isso que está acontecendo. Como você ficou sabendo há um tempo atrás, o Zé Felipe, ele teve que sair da própria casa que basicamente ele construiu com a Virgínia Fonseca. Você sabe, a casa que Virgínia Fonseca e Zé Felipe estão, no caso, que a Virgínia Fonseca está morando atualmente, foi uma casa que ela e o Zé construíram assim quase que do zero, acho que a gente pode dizer dessa forma, e eles inclusive quase que fizeram uma série, né, de vídeos mostrando a construção dessa casa, mostrando como a casa estava ficando do jeito que os dois queriam. E claro, aquilo animou quem já gostava do casal na época, porque eles estavam construindo o cantinho deles. Cantinho, modo de dizer, né, gente? É uma mansão enorme e linda. Mas estavam construindo do jeitinho que eles queriam. Só que o Zé Felipe teve que sair dessa casa. A gente não sabe aí se foi uma imposição da Virgínia, se foi uma coisa que ele próprio quis sair dessa casa e tudo mais, mas muita gente achou injustiça, porque o Zé Felipe ama as filhas dele. E agora ele mostrou a nova casa. Nessa visualização que ele mostrou da própria casa, ele chegou a dizer o seguinte: estava sumido aqui porque estava fazendo a mudança. Prometo que amanhã eu não sumo. O principal e mais importante é que está todo mundo bem e com saúde. O resto é resto. Pois é, deu pra gente perceber então que a última sumida que o Zé Felipe teve aí na mídia, nas redes sociais dele, se deve bastante por conta dele estar buscando essa nova casa. E isso deixou muita gente revoltada. Para que o Zé Felipe saiu dessa casa dele, da Virgínia, que eles tanto almejaram construir? Será que era realmente necessário que ele saísse dessa casa? Muita gente vê como uma construção dos dois, ainda mais sendo uma mansão. Ele não poderia ficar num quarto longe enquanto a Virgínia ficava em outro quarto para que ele pudesse conviver com os filhos, porque é bom a gente lembrar, o Zé Felipe e a Virgínia Fonseca, eles têm
três filhos: a Maria Alice, a Maria Flor e o José Leonardo. E agora, mesmo estando essa nova casa dele, como já deve ter aparecido aí na tela para você algumas imagens dessa nova casa, parece que é no mesmo condomínio que é a casa com a Virgínia Fonseca. Só que mesmo assim, o pessoal acha aí que foi bastante errado, bastante injusto da parte da Virgínia Fonseca, caso tenha sido uma imposição dela, ou até o próprio Zé Felipe tomou uma atitude muito precipitada, caso isso tenha vindo dele próprio de sair tão cedo da casa que ele estava morando com a Virgínia Fonseca. Querendo ou não, toda essa situação está fazendo com que as pessoas fiquem ainda mais do lado do Zé Felipe por causa aí de toda essa separação dele com a apresentadora Virgínia Fonseca. Como a gente sabe, a Virgínia Fonseca basicamente só foi se envolvendo em confusão e mais confusões desde aí do depoimento dela lá em Brasília, como você bem se lembra. Teve depoimento, depois teve a separação. Aí teve outras situações aí dela começar a perder milhões de seguidores na internet. A gente poderia fazer uma lista aqui. Sem contar que eu acho que você poderia até citar mais situações que você próprio viu dessa separação da Virgínia Fonseca e do Zé Felipe e de como literalmente a Virgínia Fonseca parece que só ela se deu tão mal nessa situação toda. Acontece que o Zé Felipe, ele chegou a comentar um pouquinho mais sobre essa nova casa, a casa agora que ele vai viver sozinho. Ele disse o seguinte: essa parte da grama aqui eu vou fazer o parquinho das Marias. Dá para fazer muita coisa. Aqui já tem uma brinquedoteca, é só colocar os brinquedos. Esse desabafo dele mostrou para muita gente que, na verdade, o Zé Felipe é uma pessoa que ele só tá nessa separação pensando nos filhos. Ele não quer que os filhos dele sofram com esse divórcio. Inclusive, eu até desconfio de que talvez Maria Alice e Maria Flor, eu não vou dizer José Leonardo, gente, porque é uma criança aí, se eu não me engano, não fez nem um ano de idade ainda. Então eu acho que ele está evitando, ele, Virgínia, que Maria Flor e Maria Alice já saibam da separação. Seria um baque, vamos combinar. Elas sempre tiveram muitas situações ali felizes com o casal, felizes dentro de casa. E imagina receber uma informação dessa que os pais não estão mais juntos. Eu acho que seria um baque muito grande para as duas nesse momento. E inclusive, talvez o fato do Zé Felipe morar no mesmo condomínio seja aí para evitar qualquer pensamento de que os dois, para elas, estejam separados, pelo menos por agora, né? Só que a questão toda que foi colocada aqui é: Zé Felipe teve que mudar. Ele saiu da própria casa que basicamente ele construiu do zero com a Virgínia Fonseca, a casa que ambos queriam, a casa que ambos sonharam em ter. E agora, como a gente está vendo, ele não pode ficar mais lá. Ele teve aí que sair disso tudo, sair do sonho que ele construiu com a Virgínia Fonseca para morar sozinho. E claro, morar sozinho nesse momento da vida, de certa forma, um pouquinho longe das filhas, sem a mulher que ele tanto amou, tá fazendo com que as pessoas fiquem muito do lado dele. Mas é claro, tem gente aí que na verdade acha que é a Virgínia Fonseca que é a grande vítima dessa história, porque as pessoas dizem que normalmente ninguém olha o lado da mulher quando está acontecendo uma separação, um divórcio, acham que a mulher é malvada, enfim, isso acaba dividindo opiniões e obviamente você deve ter a sua, e eu aposto que eu devo ter às vezes até ignorado algumas coisas que você sabe sobre essa separação e que ninguém notou. E claro, eu vou querer saber. Mas a questão toda é: será que era realmente necessário que o Zé Felipe saísse da própria casa? Será que era preciso disso? Se isso foi imposto a ele, será que foi justo? Ou se foi uma coisa que partiu dele, será que precisava? Não deveria aí ter pensado primeiro que era melhor ficar em casa para ficar perto dos filhos? Para você, é uma injustiça ou não ele ter que sair da própria casa e arranjar uma casa nova?